Vintage vem da junção das palavras francesas vin e âge, que basicamente são vin, número 20, âge, idade, coisas de 20 anos de idade. E aí esse termo era usado basicamente para nomear alguns tipos de vinho. Toca la clave, suena el bombo. Olá pessoal, tudo bem? Sou Juliana Neyman e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o conceito da palavra vintage. Muita gente fala, mas nem sempre da forma correta. Vintage vem da junção das palavras francesas vin e âge, que basicamente são vin, número 20, âge, idade, coisas de 20 anos de idade. E aí esse termo era usado basicamente para nomear alguns tipos de vinho. Os vinhos que passavam mais de 20 anos em conserva, em fermentação, para posteriormente terem a sua venda, eles recebiam essa qualidade, essa qualificação de ser vintage. Com o passar do tempo, a língua inglesa acabou recebendo essa palavra porque ela começou a nomear não somente as qualidades de um vinho, mas também as qualidades de outras coisas. E aí mudou-se de vintage para vintage. E vintage basicamente representa as coisas e basicamente as peças de vestuário que têm mais de 20 anos, que estão em boa conservação, que são de alta qualidade, exclusividade e que são antigas, como eu mesmo falei, 20 anos. O termo vintage, ele começa a surgir há 100 anos atrás, mas começa realmente a ser utilizado de maneira corriqueira há 50 anos atrás. O que acontece é que durante a Revolução Industrial e saindo da modalidade de produção manual das coisas e entrando para a produção industrial, as pessoas começaram, principalmente as mulheres, a adquirir muitos produtos, principalmente adereços, artigos de vestimenta. E com esse processo, com a morte de alguma delas, ou com a mudança de estado de espírito, ou a vontade de se vestir, as pessoas acabavam, ou muitas vezes engordavam, emagreciam, acabavam doando essas roupas para alguns bazares, algumas lojas de vendas de seminovos. E aí esses produtos, eles começaram, pelo fato de serem antigos e muitas vezes coisas de mais de 20 anos de idade, porque hoje em dia, quando eu vou falar sobre fast fashion, a gente vai falar muito sobre isso. Mas antigamente as pessoas tinham coisas que duravam realmente 20, 30 anos nos seus armários. Então a tendência desse produto ser vintage em uma loja era muito maior. E aí, com o passar do tempo e com a mudança da percepção de consumo da população, o vintage começou a ser utilizado de maneira mais corriqueira, inicialmente por pessoas que não tinham condição financeira e pelo fato do vintage, principalmente o vintage de baixa qualidade, que não chega a ser, por exemplo, de uma marca super conceituada, esses produtos eram vendidos em valores mais módicos. E aí o que acontecia é que as famílias de baixo valor aquisitivo, elas acabavam indo para essas lojas, que em inglês nos Estados Unidos chama thrift stores. Elas acabavam indo para essas lojas e escolhendo seus produtos, comprando calça para os filhos, vestidos, roupas para festa. Era uma forma muito mais tranquila e mais barata de se vestir sem ter que gastar um valor imenso e ainda obtendo produtos de qualidade razoável. Com o passar do tempo, esse vintage, principalmente se você for ver, por exemplo, os bazares nos Estados Unidos em bairros chiques, você sim consegue produtos de marcas renomadas. E hoje existem, inclusive no Brasil, brechós de produtos de alta costura. E aí tem um vídeo que eu vou fazer agora sobre alta costura, que vendem esses produtos, essas marcas como Chanel, Versace, Dior, etc. Então o vintage, ele tem essa ascensão basicamente no passar do século XX e mais formalmente, de uma maneira mais pujante, agora no finalzinho da segunda década do século XXI. Atualmente, a ascensão dos jovens no cenário da moda tem feito com que, e basicamente por conta das redes sociais e de todas aquelas informações que a gente acaba recebendo e da possibilidade de trocar imagens, trocar vídeos, colocar a sua cara realmente à exposição, a participação do jovem na moda tem trazido muito o vintage e o thrift. Basicamente, quando você está procurando achados, né? Quando esse jovem percebe que ele não tem dinheiro, né, para comprar um produto de altíssima qualidade ou peças novas de lojas, né, que ele tem interesse, ele acaba indo para esses bazares, para esses brechós, para essas lojas procurando produtos interessantes
que compõem a sua escala de desejos de moda e acabam montando sim seus looks, suas vestimentas a partir de produtos de segunda mão, que são muitas vezes com mais de 20 anos de idade, logo vintage. Então o vintage ele tem tido essa visibilidade dos últimos anos muito por conta da inserção, não somente dos jovens. Nós temos algumas séries de televisão que trouxeram o vintage para uma visão um pouco mais palatar. Uma delas é a Sex and the City, Carrie Bradshaw, uma das principais personagens da série Sex and the City. Ela tem boa parte do seu styling feito com peças que são vintage ou peças que foram obtidas de algum brechó que vende moda vintage, assim sucessivamente. Então, basicamente é isso. E aí eu vou falar agora os pontos positivos e os pontos negativos do vintage. O ponto positivo do vintage é a exclusividade. Quando você encontra uma coisa vintage, certamente você não vai encontrar mais em lugar nenhum. Então, aquilo que você está usando de fato é só seu. O preço também, por não ser um produto novo e por muitas vezes ser algo antigo, a tendência é o preço ser mais barato. Mas, como eu mencionei, existem vintage de marcas renomadas e esse vintage não vai ser tão barato quanto o vintage de uma loja mais comum. Imagina, você encontra um vintage da C&A, não vai ser tão caro como um vintage da Dior, por exemplo. Uma outra coisa que faz o vintage ser muito positivo é a sustentabilidade, porque a tendência, principalmente no século XX, com a ascensão do fast fashion, as lojas de departamento, era uma extrema produção de peças, produção de coleções, um consumo exacerbado, um desperdício muito grande. Então, com o vintage e com a ascensão desse tipo de consumo de peças que já tem um certo tempo, foram usadas alguma vez, muitas vezes elas nem foram usadas, né? Algumas vêm inclusive com etiqueta. É você cuidar do meio ambiente através de evitar que esse produto acabe virando lixo em algum lugar do mundo. E para mim a quarta coisa positiva é a viagem no tempo. Você pode realmente se transportar através da sua vestimenta, vestindo coisas que são de décadas passadas e até de séculos passados. Existem canais no YouTube, se vocês procurarem com calma, de pessoas que são colecionadoras de produtos que são muito mais do que vintage, né? São vintage, carrantage e assim sucessivamente. É uma possibilidade de você começar a entender a forma de vida de determinados povos, determinadas culturas e de determinados períodos históricos a partir de como eles se vestiam. Isso é muito interessante. Os pontos negativos que eu vejo com relação ao vintage, primeiro é o pouco ou nenhum estoque, né? Quando você vai numa loja que vende produtos vintage, a tendência é só ter aquele produto e nada mais. Então, se ficou prendendo debaixo do sovaco, se ficou sem fechar direito, poderia ter uma peça um tamanho maior, não vai ter, porque de fato são peças únicas, em geral são peças únicas. A outra coisa ruim que muita gente se incomoda é o fato de ser usado, né? A maioria desses produtos vintage, eles são usados. Então tem pessoal que não gosta da questão da energia, né? Porque às vezes não sabe de quem foi antes. Existem muitas culturas que inclusive não aceitam utilizar coisas que foram de outras pessoas sem saber nem quem elas eram. Então isso é um ponto negativo. A outra coisa é ser velho, né? Muita gente se incomoda porque o produto vintage, ele é bonito, ele é exclusivo, ele é diferenciado, ele é uma viagem no tempo, mas ele é uma coisa antiga. Então a tendência a depender do material, a depender do que seja, principalmente se você estiver procurando um sapato, por exemplo, ele estar desgastado, ele estar sem a cor perfeita. São aquelas características de mantenimento que, apesar de ser um produto bom, ele vai sofrer com o tempo naturalmente, como qualquer outra coisa. E a outra dificuldade é a dificuldade de ajustar. Como eu mencionei, isso tem a ver com o fato de ser antigo. O produto pode estar em boa qualidade, mas às vezes você costurar não vai ser legal, pode perfurar o tecido e você vai ter dificuldade, por exemplo, em encontrar uma cor parecida, porque como eu mencionei, as cores mudam, a produção de tecido ela vai mudando no decorrer do tempo e com isso, às vezes algumas cores não estão disponíveis no mercado para você comprar. E isso é uma questão realmente
que pode ser problemática quando você quer fazer algum ajuste naquela roupa, você quer, né? É vintage, é antiga, provavelmente você não vai encontrar. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!